passa os trabalhos ao nosso presidente. Já chamou? Opa. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, hoje eu venho falar sobre diversos assuntos. O primeiro deles, que é aqui do nosso município, mais uma vez eu venho falar a respeito da nossa BR-116. Senhoras e senhores, nós temos uma rodovia federal no município de Caxias do Sul e basicamente todas as estradas de acesso bloqueiam uma das vias da BR-116. E aqui eu falo particularmente lá na Zona Leste. Eu estou descendo da UX em direção ao Monumento Imigrante. Nós temos um retorno lá. E o que acontece com esse retorno? Ele está com o semáforo fechado. E basicamente o tempo todo os veículos que querem fazer o retorno ficam em uma pista. Porque lá a caixa é de 6 veículos no máximo. E se tiver um caminhão, é somente um caminhão. Então nós ficamos com a BR-116 em uma única via. E isso prejudica o trânsito lá no acesso à UX e ao Hospital Geral. Vocês vejam que cada não ação da Secretaria de Trânsito, e por que Secretaria de Trânsito? Porque está dentro dos limites da cidade de Caxias do Sul. E o que acontece é você que está nos assistindo. Hoje, como nós temos uma rodovia federal dentro do município, nem o DENIT, nem a Secretaria de Trânsito querem responsabilizar-se. E sabe para quem sobra a conta? Para você que está nos assistindo. Ninguém assume a responsabilidade, fica um jogando para o outro e ninguém resolve. Ali é só fazer até a 9ª série que você resolve aquele trânsito. Mas eu não sei qual é o problema. Insistem em deixar como está. E sabe quem está perdendo dinheiro? É você, empresário. Os veículos já nem passam por Caxias do Sul. É você, pai de família. É você que fica horas e horas no trânsito. Lá na Graciema Fórmula é outro ponto. Todo dia, secretário de trânsito, todo santo dia eu recebo reclamação daquele trânsito, daquele local. E ninguém resolve. Parece, com todo respeito, a mãe Joana, mas parece a casa da mãe Joana. O trânsito tá a Deus dará. Agora eu falo sobre outro assunto. Meus amigos e minhas amigas, a conta de luz vai ficar mais cara. Para você que paga a conta, exatamente. Nós temos uma inflação de cerca de 3,51%. E sabe a quanto que a conta de luz vai aumentar? Pode chegar a 8%, ou seja, o dobro da inflação. E por que isso acontece, caros amigos? Por medidas populistas do atual governo. Não consegue ganhar e vai comprando as pessoas. Lançaram um programa chamado Luz para Todos. Não é luz para todos, que para você que paga a conta não vai ser luz para todos. Você tem que começar a pagar a sua luz em casa. Você tem que começar a ficar de vela em casa, porque não vai conseguir pagar a conta de luz. Ano passado, nós tivemos um aumento de 12% na conta de luz. E esse ano vai chegar até 8%. Você que está nos assistindo, você que paga a conta, é para nós. É para nós que vai chegar essa conta. Medidas populistas do atual governo, querendo comprar todo mundo, e aí que vai chegar a conta. Preparem os seus bolsos e apaguem as luzes. Essa é a dica que eu dou para vocês.
Outro assunto, é tanto problema desse governo federal que falta tempo para a gente falar. Agora um outro assunto não menos importante, eu vou falar sobre gastos do cartão corporativo. O vereador que me antecedeu aqui no expediente de ontem falou que ao invés de levar 300, levaria 600 empresários. Se é empresário, ele que se compra a passagem e vá fazer negócio. Você tem vaga na escola? Você que não ganha o salário mínimo, teve passagem para ir para a Índia? Não. Você que ganha o salário mínimo, já andou de avião alguma vez na vida? Você nem sabe que é um avião. Mas tem vereador comunista que vem aqui nessa tribuna e fala que empresário tem que ganhar passagem para ir para a Índia, para ir para o Japão, para ir para a China. O empresário, ele paga a passagem dele. Se ele quer fazer negócio, ele compra a passagem. Por que o governo federal vai viabilizar? Aí para você, dona Maria, para o senhor, seu João, não sobra dinheiro. O senhor não consegue nem comprar picanha que o governo prometeu. E aí ele vem aqui e diz o seguinte: o governo federal tem que viabilizar a passagem para o empresário. Onde já se viu? E aí quem sofre é a população. Uma parte, por gentileza. Quem sofre são as pessoas que não têm nem o que comer, que a conta não fecha. Nós temos os maiores custos de cartão de crédito porque as pessoas não conseguem honrar suas contas. Eu tenho empresários aqui em Caxias do Sul que dizem o seguinte: eu não consigo mais vender porque as pessoas não estão pagando. Por que as pessoas não estão pagando? Porque está tudo mais caro. Essa é a tática do governo federal, é destruir você aos poucos, você não consegue pagar suas contas. E aí, para amigos dos amigos, sempre sobra uma passagenzinha para ir para a Índia. Vamos para dados. Ele pediu uma parte sobre esse tema, por gentileza, vereador Ramon. No momento oportuno, vereador. Em 3 anos do governo Lula, sabe quanto que foi gasto? 1,4 bilhões de reais. Sabe o que daria para construir com 1,4 bilhões de reais? Vou falar para a senhora, que a senhora talvez não saiba esse valor, que é um valor muito alto, nem eu sei. 15 mil casas populares. Você do Rio Grande do Sul não teve uma enchente no ano de 2023, no ano de 2024, que ainda não ganhou uma casa? Pois é, a senhora já poderia estar com uma casa, mas a senhora sabe que ao invés disso, o governo foi e fez viagens para ele, para os amigos e para a sua primeira-dama, que o que mais gosta é de viajar, não gosta de ficar no seu país. Então você não tem casa por culpa de quem? 15 mil casas populares. O estado do Rio Grande do Sul teve cerca de 460 municípios atingidos pela maior catástrofe já registrada nesse país. E o governo federal não comprou casas. Por quê? Porque ele gasta com ele e com a sua família e com seus amigos. Sabe o que daria para comprar também? 10 grandes hospitais. Ou seja, você que me manda mensagem à meia-noite que não tem vaga na UPA, sabe que já poderiam ter sido feitos 10 hospitais e um desses poderia ter sido no estado do Rio Grande do Sul. Mas não é feito por quê? Porque o governo Lula, ao invés de construir hospitais, ele prefere viajar pelo mundo para conhecer outros países e visitar seus amigos. Continuando, a você que me pede também vaga na escola, sabe quantas vagas, sabe quantas escolas, né? Nem vagas. 350 escolas poderiam ter sido construídas, mas não foram. Foram gastas no cartão corporativo para ele viajar para onde ele quiser, pelo mundo, para conhecer o Mickey, por exemplo. Outra situação, comparando ao governo anterior, sabe quantos anos nós precisaríamos para que o governo Bolsonaro gastasse 1,4 bilhões no cartão corporativo? 137 anos. 137 anos, mais de um século de governo Bolsonaro para nós gastarmos 1,4 bilhões. E esse governo federal, o que sabe fazer é gastar o seu dinheiro. Nós temos no estado de São Paulo o impostômetro. E nós temos também o gastômetro. Senhoras e senhores, acreditem se quiser. O impostômetro, ele registra o quanto que o governo arrecada de imposto anualmente. E o gastômetro são gastos do governo federal. Acreditem que nós temos
mais gastos do que arrecadação, acredite se quiser, se a senhora gastar mais do que a senhora ganha, a senhora não vai ter como pagar suas contas. É isso que o governo faz. Ele gasta mais do que arrecada, tanto visto que ano passado a nossa dívida chegou a 10 trilhões de reais. E foram pagos cerca de 1 trilhão de juros. É isso que o governo Lula faz. Ele mantém os seus amigos banqueiros ganhando muito e você ganhando nada. Obrigado. Não deu tempo, vereador.